o primeiro palestrante, o professor Dr. Roberto de Andrade Martins, cuja apresentação tem o título O Observador, Drashtra, ou Testemunha, Sakshi, no sistema Sankhya Yoga e no Darshya Viveka. Boa tarde. Queria agradecer em primeiro lugar o convite para participar aqui da jornada e a presença de vocês. Então, eu vou abordar um tópico bem específico, né, mas que tem uma mensagem mais geral, que é a questão da diferença entre você falar em a filosofia indiana ou as filosofias indianas, né, a especificidade de cada filosofia. Cada uma delas tem métodos e conceitos bem distintos, e mesmo quando se usa o mesmo termo, podem ter significados bem diferentes conforme o contexto. E o conceito que eu vou abordar é um conceito central de várias filosofias indianas, o eu próprio, o Atman, né, a essência do ser humano, que eu vou discutir em dois contextos, no sistema Sankhya Yoga e no Advaita Vedanta, e no Advaita Vedanta focalizando um texto que não é dos mais tradicionais, né, do Shankara, né, no Darshya Viveka. Bom, então, essa palavra Atman, né, aparece desde o Rig Veda, né, mas o significado se altera conforme o contexto em que ela é utilizada, mesmo dentro de textos antigos. Atman pode ser usado como pronome reflexivo, masculino, feminino, neutro, nas três pessoas, eu mesmo, ela própria, né, algo desse tipo, né. Em inglês se costuma traduzir como self, ou alemão selbst, né, mas como isso às vezes tem outra conotação por causa da psicologia analítica, etc., é melhor, né, fugir um pouco. E também, já desde o período do Rig Veda, aparece como um substantivo, primeiramente no sentido de força vital, de vitalidade, aquilo que dá vida a uma pessoa, a um animal, né? E a etimologia dessa palavra estava associada a vento e respiração, ou a vento vital, mas o uso filosófico se desprendeu dessa origem inicial da palavra, né, e ultrapassou muito esse significado original. E no Atharva Veda começa a aparecer já uma conotação que é a que vai ser depois utilizada no contexto filosófico, né, de uma essência do ser humano e também como idêntica à essência do universo. Especialmente nos hinos a Skandha, o suporte do universo, Atharva Veda 10.7 e 10.8, aparecem esses significados cósmico e humano muito claramente. E depois, nas Upanishads, em que isso vai ganhar peso, né, diversos Upanishads vão apontar a existência de alguma coisa muito importante, central, né, que é Brahma, e que é também o Atman, né, que deve ser procurado, mas que está além do pensamento. E um ponto que a gente vai abordar aqui nessa exposição é justamente como que se atinge isso, se não é exatamente pelo pensamento, né? Mas muitas Upanishads vão ter comentários deste tipo: não pode ser visto, é impraticável, impossível de ser captado, indescritível, impensável, indefinível, né, na Mandukya Upanishad, né? E essa doutrina de algo que não pode ser captado intelectualmente, mas que é central, né, no ser humano e que é idêntica ao absoluto, ao ser absoluto, que é o Brahma, foi sendo desenvolvida detalhadamente em várias das Upanishads, que é o foco central onde a gente encontra essas doutrinas, né? Então, na Maitreya Upanishad também vai mencionar essa dificuldade de você atingir esse absoluto, tanto interno quanto externo. Este eu supremo para Mahatma é inconcebível,
ilimitado, não nascido, incompreensível, impensável. Sua essência é o espaço. E essa busca, né, por alguma coisa que está além do pensamento das palavras não significa negar a importância do pensamento e das palavras, né? Mas as Upanishads vão estabelecer uma hierarquia entre vários tipos de conhecimento, mostrando como inferior aquele que pode ser aprendido e ensinado através de palavras e dos textos, né? Então, a Mundaka Upanishad, né, por exemplo, frisa-se muito essa distinção, né? Então tem um diálogo aí, onde aparece essa citação. Ele lhe disse: devem-se conhecer dois conhecimentos, o superior e o inferior. Isto é o que dizem os conhecedores de Brahman. Destes dois conhecimentos, o inferior é Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Tavaveda, Shiksha, Kalpa, Vyakarana, Nirukta, Chanda, Jyotisha, né? Todas os Vedas e as ciências associadas aos Vedas, né, está classificando aqui como um conhecimento inferior. E o superior é aquele pelo qual se aprende o Akshara, né, o imutável. Então, aqueles que conhecem Brahman, né, sabem que esse conhecimento que está nos textos é alguma coisa inferior ao conhecimento direto de Brahman, né? E é claro que isso não é desprezar aquele conhecimento que está nos textos. Por quê? As Upanishads são pertencentes à corrente indiana ortodoxa, né? Aceitam os Vedas como sendo a fonte fundamental do conhecimento verdadeiro, mas ao mesmo tempo vão considerar que aquilo que está nos textos é um conhecimento inferior quando comparado com o conhecimento do imutável, que é o Brahman, e esse é o conhecimento superior. Então tem uma hierarquia e o que é colocado especificamente aqui como superior não está naqueles textos, né? Então, segundo as Upanishads, Brahma não pode ser descrito por palavras, pois está além de todas as distinções e categorias de pensamento, né? Bom, a nossa linguagem foi feita com outro objetivo, né? A linguagem que nós utilizamos, né? E essa linguagem não seria suficiente para atingir esse tipo de conhecimento. Então, uma citação da Brihadaranyaka Upanishad: os Brahmanas, ó Gargi, chamam-no de Akshara. Ele não é grosso, nem fino, nem pequeno, nem grande, nem vermelho, nem líquido. Ele não tem sombra, ele não é escuro, não tem ar, não tem espaço, não adere, não tem sabor, aroma, nem olhos, nem ouvidos, nem fala, não tem mente, não tem brilho, não tem prana, não tem boca, não tem medida, não tem dentro e fora, não come, não é devorado, né? Aqui, essa sequência toda, né, é o quê? É para dizer que nada do que a gente aplica ao mundo observável se aplica a esse imutável, né? E justamente por isso é que a linguagem não é adequada, né? Bom, nas Upanishads, então, é desenvolvido essa doutrina do Brahma e do Atman, né? As filosofias ortodoxas da Índia, né? Ástica, no sentido de aquelas que aceitam a existência do ser, né? Não colocam em dúvida os ensinamentos dos Vedas das Upanishads, mas podem interpretá-los de diferentes modos, né? Então, as Upanishads são respeitadas, né? Mas uma coisa é respeitar e outra coisa é como entender aquele conteúdo, né? O Advaita Vedanta, a doutrina monista ou não dualista, é uma das filosofias baseadas nas Upanishads, mas não é a única, né? Então tem uma das visões a respeito disso. E segundo o Advaita Vedanta, existe uma única realidade mutável, que é Brahma absoluto, né? Não existem outras coisas de verdade, né? A essência do ser humano, Atma, é o próprio Brahma, e tudo que é perceptível se transforma e parece existir, é apenas ilusório, né? Maya. E como é que uma coisa observável pode ser ilusória? Está aí uma foto para mostrar uma coisa que não existe. Examinem com cuidado esse triângulo que vocês vão ver que ele é impossível. Deu para ver? Que ele não pode existir, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira.
né? Então você pode ter uma coisa observável, mas que é impossível, né? E dentro do Vedanta, o Vedanta não vai usar esse exemplo, né? É só uma analogia, né? A gente está observando uma opção de coisas, mas isso tudo que a gente observa é impossível e não é real. Bom, na filosofia Sankhya, né, pelo contrário, existem duas realidades primordiais. É um sistema dualista, né? Uma dessas realidades primordiais é Purusha, que é a essência do ser humano, que é pura consciência. E a outra é Prakriti, a produtora que gera todos os seres. Então, a gente não pode começar a tentar confundir, né, conceitos de uma corrente com a outra, né? O Shankaracharya, que é o expoente máximo do Advaita Vedanta, por exemplo, ele critica constantemente o Sankhya, né? A gente não pode tentar colocar tudo no mesmo saco. Purusha é masculino e inativo dentro do Sankhya, é apenas um observador. E Prakriti é feminina e ativa, é dinâmica, mais inconsciente, e às vezes se faz a comparação com uma dançarina, parece essa comparação na Sankhya Karika, né, de Prakriti com uma dançarina, e Purusha totalmente nativo, apenas observando, né? Eu usei essa imagenzinha aqui, chamando a atenção para o seguinte: na interpretação do Sankhya, é claro que aquele cara lá sentado não pode ser Purusha, porque Purusha não tem corpo. Purusha é uma pura consciência, né? E a dançarina representa mais ou menos Prakriti, apenas no sentido de ser dinâmica, né? Mas Prakriti é inconsciente. Poderia ser a dançarina se fosse um robô dançando. Bom, então, no Sankhya não há nada superior que sintetize esses dois conceitos. Claro que a gente poderia pensar, bom, mas além desses dois tem Brahma. Não tem, né? Como não existe conceito de Brahma no Sankhya, então a essência do ser humano não pode ser comparada a ela, a gente não pode fazer essa conexão que é feita no Vedanta, né? E o Purusha do Sankhya não é o Atman do Advaita Vedanta, né? Bom, essa filosofia Sankhya é a que fornece a base conceitual para o yoga tradicional de Patanjali, por isso se fala sobre o sistema Sankhya Yoga, e eu vou usar isso para poder citar textos tanto de Sankhya quanto do Yoga aqui, né? Bom, então essas ontologias do Sankhya e do Advaita Vedanta são bem diferentes, no entanto, às vezes seus vocabulários se confundem, né? Purusha pode ser usado no Vedanta para indicar o Atman, e a palavra Atman pode ser usada no Sankhya para indicar Purusha. Então a diferença conceitual é clara, né? Mas a diferença de vocabulário não é tão clara quando você pega os textos, né? Mas o uso da mesma palavra não indica o uso do mesmo conceito, né? Então, por exemplo, aqui na Sankhya Karika, 59, como uma dançarina cessa de dançar depois de se mostrar no palco, da mesma forma a natureza Prakriti cessa depois de se manifestar a essência do ser humano. E aqui aparece uma palavra formada tanto de Purusha quanto de Atman, né? E Atman representando aqui essa essência do ser humano, né? Mas sem a conotação da identificação com Brahma. No Yoga Sutra, capítulo 2, 41, pelas práticas do yoga se obtém a pureza de sattva, o contentamento da mente, a atenção concentrada, o domínio dos órgãos e a contemplação do eu, usando Atman, né? Novamente, num sentido diferente do que a gente tem no Vedanta, né? Outra citação, também do Yoga Sutra: a ignorância, a vidya, é confundir o eterno e o permanente, o puro e o impuro, o agradável e o desagradável, o eu, Atman, e o não eu, Anatman, né? Então, se a pessoa lê desprevenida,
né, um texto como o Yoga Sutra. Pode começar a fazer relações com a interpretação do Vedanta, né, enquanto que não é bem isso, né. Outra citação aqui do Yoga Sutra me aparece, né, o que é observado é apenas para o benefício do eu, ou Atman, né. Mas a palavra Brahma não aparece nem na Samkhya Karika, nem no Yoga Sutra, né. Tem um ponto em que poderia sugerir alguma coisa desse tipo, quando o Yoga Sutra fala sobre Adhyatma, né? Mas nesse texto, quando você analisa a frase, não é equivalente a Brahma, e também não existe outra palavra equivalente com o mesmo significado nesses textos, então realmente há um silêncio total a respeito desse ser absoluto nos textos fundamentais do Sankhya e do Yoga, né? Agora, é claro que, apesar de eu estar frisando diferença, né, tem semelhanças, então, tanto no Advaita Vedanta como no Sankhya, a natureza do Atma ou de Purusha é a consciência Chit, que é algo diferente do pensamento, né? Então, esse é o ponto que eu vou utilizar para explorar agora, o ponto de contato que a gente pode verificar, né? Então, na Samkhya Karika 19, por causa dessa diferença, Purusha tem a natureza de testemunha, Sakshi Tva, né? O Tva aí é a natureza dele, né? Então, a testemunha isolado e diferente com a natureza de um observador, Drashtva, né? Não é agente de nenhuma ação. Então aqui aparecem essas duas palavras-chave para caracterizar Purusha, né? Testemunha e observador, né? Testemunha, eu gosto muito desse termo porque passa bem no nosso idioma, né, a ideia de alguém que não participou do crime, né? Estava apenas presente, observando, né? Mas não fez nada, né? Nem foi morto, nem matou, né? Então, uma pessoa que não está envolvida na dinâmica do universo, né? E observador é outro termo-chave aqui, né? E esses termos vão aparecer também no Yoga Sutra, né? Então, logo no início do Yoga Sutra, Yoga é a restrição das atividades da mente, então o observador, Drashtra, se estabelece em sua própria natureza. Em caso contrário, sua natureza é vista como as atividades, né? Então, esse observador é um conceito central aqui também, né? E outro trecho do Yoga Sutra que também aparece essa palavra, né? Para aquele que tem discriminação, tudo é apenas sofrimento, pois as atividades dos poderes produzem sofrimentos, resíduos e mudanças. O sofrimento futuro pode ser superado, a causa do que deve ser evitado é a fusão samyoga entre o observador, drashtra, e o que é visto, drishya. Bom, o que significa isso daqui? O que é visto é o universo manifesto, que é parte de Prakriti, é a manifestação de Prakriti, né? Dentro do Sankhya Yoga. Purusha é o observador, que não está envolvido em princípio, ontologicamente não tem nenhuma relação, né? Mas há essa fusão samyoga, né? Então, o observador, que em si é puro, que não tem nenhuma relação com o que está acontecendo, tudo que acontece faz parte de Prakriti, né? Está, no entanto, fundido e tem essa confusão. E isso é o que precisa ser rompido, né, dentro do Sankhya e do Yoga. Bom, aquilo, continuando o Yoga Sutra, aquilo que é visto, Drisha, existe para ter vivência da luz, da atividade, da inércia, dos corpos, dos órgãos do eu, né? Luz, atividade e inércia aqui são os três gunas, né? Os poderes gunas se apresentam determinados ou indeterminados, dotados de características e sem características, embora puro. O observador drástico é tingido por aquilo que ele observa. O objetivo daquilo que é observado é apenas o benefício do eu Atma,
Né? Então aqui aparece novamente Atman e no contexto em que está sendo usado esse termo do observador. Né? Eu vou pular essa daqui. Bom, esses termos do observador e da testemunha aparecem em um outro texto agora que eu vou comparar, né? Um texto do Advaita Vedanta, provavelmente de autoria de Bharati Tirtha, né? Se for Bharati Tirtha, é aproximadamente 1350 d.C., né? Às vezes esse texto era atribuído a Shankaracharya, mas atualmente ninguém considera que é dele. E esse texto é conhecido pelos títulos Drisha Viveka, discriminação entre observador e observado, ou Vakya Sutra, o néctar da fala. Né? E aparecem lá os termos Sakshin, testemunha, e Drik, visão, como na Sankhya Karika, né? Com os mesmos significados. E eu vou então agora explorar um pouco agora semelhanças. Né? Eu deixei claro que há uma diferença ontológica da visão da essência do ser humano nas duas correntes, mas agora eu quero explorar um ponto de contato. Então, logo no início do Drisha Viveka, né? A aparência rupa é observada, o olho é o observador. O olho é observado, a mente é o observador. Drik. A tradução literal de Drik não é observador, é visão, mas dá para usar observador, muita gente usa, eu também vou usar. Bom, então, aqui, logo no início do texto, ele está colocando uma sequência. Né? Você tem a aparência rupa, forma, cor, essas coisas que podem ser captadas pela visão. Tem um objeto, por exemplo. Né? Quem que observa o objeto? No primeiro nível, é o olho. É um órgão. É o órgão da visão. Agora, se essa visão permanecesse nesse órgão, que é o olho, a gente não teria consciência da forma. Então, o olho é observado, né? E a mente é o observador. Então, por assim dizer, a informação passa, né, do objeto para o olho, do olho para a mente, né? Só que não para aí. Né? As atividades da mente são observadas pela testemunha, né, Sakshi, mas o observador, Drik, realmente não é observado por um outro. É subentendido aqui e adicionado nos comentários. Né? Então, além da mente, tem alguma outra coisa. Né? Então, além da mente, tem essa testemunha, que é também, logo em seguida, está se referindo ao observador, e é a mesma coisa nos dois casos. Então, é a consciência que pode observar o funcionamento mental, as atividades da mente. E ele vai logo recapitular esses três níveis. Né? Então, 2. Por causa da diferença de azul e amarelo, grosseiro, sutil, pequeno e grande, etc., o olho, que é uno, vê diferentes aparências. Então, primeiro nível de percepção. Né? Segundo nível. Cegueira, visão confusa ou aguda, são atividades do olho, sendo uma unidade, a mente, manas, as conhece. O mesmo ocorre com a audição, tato, etc. Né? Então, a gente tem um segundo nível. Né? Então, a mente, manas, né, capta aquilo que vem pelos vários órgãos de conhecimento, os órgãos de sentido, né? E pode analisar o que está ocorrendo. Né? Pode, inclusive, pensar a respeito do que está acontecendo e ver essa imagem, ela está embaçada, né? Está confusa. Né? Isso não é o olho que faz, é a mente que está recebendo e analisando aquele conteúdo. Né? Bom, mas tem várias atividades da mente. Né? Então, continuando: desejo, conhecimento e dúvida, fé e descrença, firmeza e seu oposto, modéstia, inteligência, medo, etc. A consciência Chit Una os ilumina. Né? Então, aquilo que se passa
no olho é captado pela mente e pode analisar isso. Aquilo que se passa na mente pode ser captado pela consciência Chitta, né, que pode captar os vários processos mentais. A consciência, não surge nem se põe, não cresce nem diminui, ela brilha por si própria e ilumina os objetos sem qualquer outro meio. E aí a gente chegou no nível final, né? Não tem um outro nível nessa sequência empírica de observação. Bom, e a gente encontra coisas parecidas dentro do Sankhya Yoga. Então, por exemplo, né, no Yoga Sutra, as atividades da mente são conhecidas pelo seu senhor Purusha, que é imutável. Ela, a mente, não brilha por si própria, porque tem a natureza do que é visto. Ela não pode conhecer a si mesma e a um outro ao mesmo tempo. Se a mente pudesse se contemplar, haveria uma consciência da consciência, haveria confusão das lembranças. Há uma consciência de si quando a mente não passa de um lugar para o outro. Então tem um observador da mente, né, que é Purusha. No Drigzisha Viveka, continuando pulando um certo trecho, né? A multiplicidade de nomes tem a natureza de Brahma, que é a realidade, sato, consciência, Chitta e beatitude Ananda. Como espuma e os outros no oceano, todos os nomes e formas se tornam manifestos. A comparação aí seria o seguinte: o Brahma está sendo comparado ao oceano, mas o oceano em si, ele não tem, ele é considerado como o substrato de onde surgem as ondas, surgem a espuma, surgem todos os fenômenos, né? Mas esses fenômenos surgem e desaparecem, e tem um substrato eterno, constante, que está, né, que aí na analogia é o oceano, que está sendo comparado com Brahma, né? Espaço, vento, fogo, água, terra, devas, animais e homens são iguais a Brahma, uma continuação, né, em existência, consciência e beatitude, diferentes por aparência e nome. Então, aparência e nome se aplicam às coisas, né, aos seres, mas não se aplicam a Brahma. O Diva, ser vivo, ilusório, pensa que o mundo sonhado é real, mas o Diva fenomênico que é irreal. O Diva fenomênico considera este mundo fenomênico como real, mas o Diva real, ou que está, né, mais além, pensa que ele é irreal. Explicar esses dois pontos aqui, que são fundamentais, né? Então, o que é o Diva ilusório nesse texto? É a pessoa enquanto ela está sonhando. Então, ela, aquilo que ela está presenciando naquele momento, né, o mundo sonhado, parece real, né? Mas quando a pessoa acorda, então a pessoa no seu outro estado, é o Diva fenomênico, né, sabe que aquilo é irreal, aquilo já passou quando a pessoa acordou, né? E o outro nível, né, o Diva fenomênico, considera este mundo fenomênico como real, né? Somos nós, né? Todo mundo acha que isso aqui é real, né? Mas o Diva real pensa que ele é irreal, né? É ilusório dentro da concepção do Advaita, né? A identidade do ser vivo destacado com Brahma sem partes é declarada pelos Jivas, Sakya, tu és aquilo, Tapanasi e os outros, não com os outros dois Jivas, fenomênico e ilusório. Então, o que é idêntico a Brahma, né, é quando você está nesse terceiro estado, é que você pode se identificar a Brahma, mas não enquanto você está sonhando ou está nesse outro sonho aqui, né? E ele volta a se referir à testemunha, né? As características inerentes da testemunha Sakti são existência, consciência e beatitude, Sati Ananda, né? Que são usados também para a caracterização de Brahma.
por causa da conexão, também são inerentes no diva fenomênico e de forma semelhante no ilusório. Quando o diva ilusório atinge a dissolução, as características permanecem no diva fenomênico. Então, quando o sonho, né, se dissolve e o diva ilusório se torna o diva fenomênico, né, as características passam para o outro, né, e quando este se dissolve, o diva fenomênico, né, realidade, consciência e virtude permanecem na testemunha Sakshi, que é o diva real. Né? Bom, quando a gente analisa esses textos, a gente vê que os termos observador e testemunha são utilizados em um contexto que descreve vivências e experiências internas, né? Tanto no Sankhya Yoga quanto no Drigdrisha Viveka. Né? Eles se referem a uma coisa que pode ser vivenciada, mas não colocada em palavras, por se tratar de algo, a consciência pura, que está além da mente. A consciência pode observar a mente, né? A mente não pode observar a consciência, e nem pode descrevê-la. Né? As palavras pertencem ao nível mental. Sendo internas, essas vivências não possuem caráter intersubjetivo no mesmo sentido em que falamos da experiência sensorial compartilhada. Né? Então, usando essa terminologia do diva fenomênico. Né? Os divas fenomênicos, eles compartilham, né, uma certa realidade, entre aspas, né, sobre a qual nós podemos falar e chegar a concordar sobre determinadas coisas, sobre a cor dos cachorros, se um é mais bonito do que o outro, etc. Também é difícil chegar a um acordo. Bom, mas, e quando a gente trata de uma coisa que não está no mundo dos fenômenos? Né? Tem um caminho que conduz a essa vivência e que pode ser compartilhado, sendo apresentado exatamente de forma bastante simples no Drigdrisha Viveka, no seu nível básico, que é esse: você passa através dos vários níveis, né, de observação, né, o olho, a mente, e quem que é capaz de observar a mente, que é a testemunha. Se você volta a atenção agora para essa testemunha, que é a consciência pura, né, você saiu do domínio da mente. Né? O nível mais profundo de percepção dessa testemunha ou do observador, também descrito nesse texto, implica um estado de samadhi. O Drigdrisha Viveka vai descrever várias práticas de samadhi. Né? Bom, quando a gente escapa do mundo fenomênico, no qual a gente pode fazer determinadas comparações, será que ainda existe alguma coisa que possa ser comparada, né, entre as pessoas? Então, existe uma possibilidade de reconhecer a semelhança de vivências de duas pessoas sobre o observador testemunho, no mesmo sentido em que se pode tentar reconhecer a semelhança de sentimentos de duas pessoas. A gente está num nível subjetivo. Né? Agora, você pode ter certeza do que uma outra pessoa está sentindo? Não. Né? Através de conversas e de sinais, etc., você pode tentar comparar o que você está sentindo com o que outra pessoa está sentindo, e essas vivências do observador também passam pelo mesmo caminho. Então, os conceitos de Purusha do sistema Sankhya Yoga e de Atma do Advaita Vedanta são bem diferentes, pois o segundo, equivalente ao ser absoluto Brahma, o primeiro não tem essa conotação, mas dois conceitos podem ser diferentes e, apesar disso, referir-se à mesma coisa, como o exemplo que todo mundo da filosofia conhece, a estrela matutina e a estrela vespertina. Né? São dois conceitos diferentes. Né? A estrela matutina é um astro muito brilhante que só aparece um pouquinho antes do nascer do Sol. Quando o Sol nasce, a gente não vê mais, e está sempre perto do horizonte na direção leste. A estrela vespertina é um outro astro muito brilhante também, que é visto logo depois do pôr do Sol, só é visto depois do Sol, durante algum tempo, também perto do horizonte, mas na direção oeste. As descrições são completamente opostas, mas os dois se referem à mesma coisa, que é o planeta Vênus. Vênus às vezes é visto antes do amanhecer e às vezes depois do pôr do Sol. Né?
mas as descrições são completamente diferentes, né? E eu quero usar isso como metáfora porque eu vou apresentar. Não pode-se dizer que o Atman Vedanta e o Purusha do Sankhya Yoga possuem a mesma referência empírica, no sentido de experiência individual, pois são atingidos ou vivenciados por um processo de internalização em que se procura perceber a consciência como testemunha ou observadora da mente. Então, quando a gente está utilizando esses termos, tanto no Vedanta quanto no Sankhya Yoga, a gente está se referindo a vivências e conduzindo a pessoa a perceber isso. Depois dessa percepção, há conexões que são feitas na filosofia do Advaita Vedanta que não são feitas na filosofia do Sankhya, né? Mas a parte, vamos dizer assim, experiencial, eu acho que é muito semelhante. E como no caso das filosofias de outras culturas, eu acho que é importante analisar, refletir, discutir sobre os textos indianos para tentar captar o seu significado, mas isso não basta. Por quê? Tentar reduzir as filosofias da Índia a meros conteúdos textuais, ignorando as vivências ou experiências internas às quais alguns dos seus conceitos se referem, torna impossível compreender o seu significado. Então, se a gente ficar apenas no nível textual e da conceituação, né, do Atman, nessas duas correntes filosóficas que eu analisei, são claramente conceitos diferentes, pertencem a universos ontológicos distintos. E quando a gente vai ver quais são as vivências ou experiências internas que são representadas por esses nomes, observador e testemunha, a gente vê que tem um ponto em comum muito grande. Obrigado.